Hoje eu vou trazer para você uma pergunta muito recorrente que eu tenho nos meus atendimentos. Talvez você também já tenha, em algum momento da sua vida, feito essa pergunta a si mesmo. E é por isso, em escutar tantas vezes essas perguntas dos meus pacientes, que eu decidi trazer aqui hoje para vocês nessa live. Em muitos atendimentos eu escuto a seguinte pergunta: Fer, de onde vem a minha dor? E, diante disso, eu analisei e decidi trazer aqui hoje para você a resposta dessa pergunta, de onde vem a dor. Muitas pessoas, assim como eu, já pensei várias vezes, eu não machuquei, eu não caí, por que eu tenho essa dor? Quando a gente fala em membro superior, eu sou destro, por que dói o meu ombro esquerdo se eu uso mais o direito se eu sou destra? Foi então que eu decidi ir buscar e eu trouxe então um conhecimento que transformou os meus atendimentos. Se você me conhece ou se você não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou Fernanda Gil, sou fisioterapeuta e trabalho com dores musculoesqueléticas, dor no corpo. E durante a minha trajetória como fisioterapeuta, eu fui analisando que as dores dos meus pacientes tinham algo que faltava. Eu sentia que faltava algo. Eu sentia assim que o emocional deles tinha alguma relação, tinha algo acontecendo, porém, eu não conseguia entender o que estava por trás. Será mesmo que a dor é psicológica? Quando eu tiver acesso a esse conhecimento que eu vou trazer aqui hoje para você, o que eu vi? Que a dor, ela é biológica. Sim, uma emoção pode despertar, sim, uma dor no seu corpo. Uma emoção, ela faz parte do nosso dia a dia e ela altera o nosso funcionamento. E você vai entender aqui hoje comigo como que isso acontece. As nossas lives, elas são bate-papos claros, sucintos, rápido, para que a gente possa aprender e entender significativamente, com forma muito fácil, o que está acontecendo com os nossos sintomas. Eu te convido então a parar e pensar, por que será que uma dor está ali? O nosso corpo e a nossa mente, eles estão juntos, ligados. Nós fomos desenvolvidos de forma sincrônica. Quando você é um bebê, ainda na barriga da sua mãe, você sente algumas coisas. Você pode sentir experiências da sua mãe, como você também pode ter a sua própria percepção. Durante esse processo de desenvolvimento, o cérebro vai desenvolver simultaneamente com o corpo, com os órgãos, com os tecidos. E por isso existe essa ligação direta de emoção impactar o nosso corpo físico. Muitas vezes os pacientes chegam até mim, na grande maioria das vezes, e me falam a seguinte questão: Fer, eu estava super estressado e não tinha nada. E agora que eu estou bem, que tudo já passou, eu estou com dor. Quem nunca teve uma dor nas férias? Quem nunca teve uma dor no fim do dia, quando chega em casa depois de um dia exaustivo de trabalho? Quem nunca teve dor no final de semana? Isso pode sim acontecer. Por quê? Porque é na hora do nosso relaxamento. Todas as dores, elas vêm em duas fases. Uma fase do estresse e uma fase do pós-estresse. E durante o estresse, vem aqui comigo nessa informação. Durante o estresse, o que acontece? O corpo não pode ter dor. Você precisa lutar, você precisa fugir desse perigo que está acontecendo na sua vida. O seu cérebro, ele não sabe identificar o que é real do que é simbólico, imaginário, mas ele te coloca em sistema de alerta nas duas situações. No momento em que você consegue ressignificar isso, entender que esse estresse já passou, que esse perigo já passou, ou que você muda a sua percepção, o que pode acontecer? Vai vir o processo de reparação. Normalmente, as dores estão nessa fase. O maior problema de tudo isso é que o programa biológico, que a gente passa a chamar agora, porque tudo o que acontece com o nosso corpo são respostas a situações e eventos em que a gente vive,
a gente não consegue finalizar. Mas por que, Fer, que eu não consigo finalizar? Porque muitas vezes a gente continua tendo o mesmo sentir, a mesma sensação, a mesma percepção. E os nossos sintomas, eles estão diretamente relacionados com a intensidade e com o tempo em que a gente vivencia esse conflito. Eu fiquei escutando durante anos nos meus atendimentos as histórias que estavam por trás da dor dos meus pacientes. E eu comecei a entender que os pacientes com dor no ombro tinham histórias muito similares, contextos muito similares, histórias diferentes com sentir muito parecido. E foi então que eu comecei a pesquisar e entender o que está por trás disso tudo. Será mesmo que é apenas psicológico? Será mesmo que uma emoção pode impactar o corpo? Porém, eu não sabia onde buscar. E aí, quando eu realmente precisei, quando aconteceu algo na minha vida pessoal que me fez entrar em ação, eu fui buscar um conhecimento para tranquilizar meu coração. E eu não podia imaginar que esse conhecimento ia ser justamente o primeiro pilar do método que eu desenvolvi, o método Gil, que é o que a gente acontece com o nosso corpo quando a gente tem um momento de estresse na nossa vida. Sejam todos muito bem-vindos a essa live e se você quer entender de onde vem a sua dor, compartilhe. Se você tem alguém que precisa entender sobre essa mensagem, compartilhe essa live com essa pessoa para que ela possa ter acesso a essa informação, para que essa informação chegue ao maior número de pessoas. Tem muita gente que precisa escutar essa informação que eu vou trazer aqui para vocês. Então eu preciso contar para vocês como que tudo isso acontece. Como eu falei no começo, o nosso cérebro ele vai desenvolver simultaneamente com o nosso corpo e simultaneamente com a nossa psique, com a nossa mente. Quando a gente tem um evento na nossa vida que acontece de maneira inesperada, de maneira traumática, de maneira dramática, aquele problema, aquele estresse que chega de supetão na sua vida e que te deixa em estado de alerta, que te deixa com os pensamentos recorrentes, que te deixa estressado, que te deixa nervoso, que te tira o chão. Aquele evento que realmente dói muito em você, mas te pegou de surpresa, de maneira inesperada. Quando isso acontece, sim, você pode desenvolver sintomas no teu corpo. Mas, Fê, toda dor é emocional? Eu vou te dizer que não. Nem toda dor é emocional. Existem dores físicas realmente, um trauma, um acidente, uma queda, né? Um corte. Mas eu posso te falar que 90% das dores tem sim um comprometimento emocional. E não é psicológico, é biológico. É uma alteração da função dos nossos tecidos perante esse evento dramático, traumático e inesperado que acontece na sua vida. O sintoma, ele surge como uma maneira de você poder ganhar tempo para sobreviver àquele estresse. Durante a fase de estresse, o nosso corpo ele vai estar passando por uma atrofia muscular. O que é isso? Vai perder um pouco da força. E na segunda fase, na fase que a gente tem a reparação, quando você saiu desse processo de hiperestresse, quando você está até com a mente mais tranquila, não está mais tão preocupado, o que vai acontecer? O corpo vai precisar jogar edema nessa região, nesse músculo, nesse tendão, nessa articulação, para poder reparar essa necrose que aconteceu durante a fase de estresse. Por isso que eu falo sempre para os meus pacientes, quando vocês perceber que algo na sua vida aconteceu e te colocou em sinal de alerta, vem comigo para a gente ficar o mínimo de tempo preso nessa fase. Por quê? Porque nessa fase nós temos poucos sintomas no nosso corpo físico, no sistema músculo-esquelético. Porém, a dor no final, ela é diretamente proporcional ao tempo e à intensidade que você vivenciou esse conflito. Por isso que é da clareza de você poder entender o que está acontecendo
Eu estou estressado, mas eu não estou com dor no corpo. Mas eu já sei que quando eu resolver esse problema, os meus sintomas podem surgir. Procure alguém para te ajudar a entender o que você precisa olhar. Cada parte do corpo tem o seu sentir específico. Nada acontece por acaso. O porquê do ombro direito doer tem uma relação de não ser o esquerdo. E isso não quer dizer se é porque você usa mais ele ou não. Isso tem uma relação direta com a nossa lateralidade biológica. O que é isso, Fer? É o nosso funcionamento no nosso hemisfério cerebral. Então, a gente tem um teste específico que a gente faz no consultório para saber a lateralidade biológica do paciente, para entender com quem é esse conflito traumático e inesperado que aconteceu com essa pessoa. Então, a gente vai conseguir mostrar. A pessoa, ela chega com um sintoma para mim, o que acontece? Esse sintoma já me diz, eu não sei o evento que aconteceu, mas esse sintoma já me diz o que essa pessoa sentiu durante esse evento. E eu consigo, então, guiá-la a entender o que aconteceu. E a gente vai buscando as informações. Desde quando aconteceu? E o que me trouxe fazer essa live hoje foi uma das perguntas da minha anamnese. Como a sua dor começou? E, para sua surpresa, a maior parte das pessoas e dos meus pacientes falam que a dor começou do nada. Por que eu te falo isso? Porque quando a gente tem um comprometimento que eu estou te falando emocional, não são as dores traumáticas, são as dores que realmente acontecem quando a gente não tem esse conhecimento do nada. Então aí eu fui buscando ainda mais. E esse conhecimento era a peça que faltava nos meus atendimentos para que eu pudesse então entender que sim, uma emoção impacta o nosso corpo e que sim, essa emoção vai alterar o funcionamento, a fisiologia do corpo. Podemos ter dores psicológicas? Podemos, claro que podemos. Porém, eu estou falando aqui de dores que vêm do nosso emocional com sentido biológico. O sentido biológico, ele acontece para sobreviver, para nossa manutenção da espécie. Ele cabe a todo ser vivo. Só que o problema é que nós, humanos, conseguimos remoer algumas situações diferentes dos animais. Por isso que os animais normalmente conseguem finalizar esse programa biológico. Muitas vezes guardamos raiva, rancor dentro da gente. Muitas vezes nos sentimos desvalorizados, impotentes diante de algumas situações. E isso faz com que a gente fique cada vez mais mantendo esse programa ativo, ou seja, sentindo dor. Quem nunca aqui sentiu uma dor no pescoço, na lombar, no ombro e também foi do nada? Será mesmo? Agora você já sabe que algo aconteceu e cada parte tem o seu sentir específico. Hoje eu lancei o dicionário da dor, onde eu explico certinho cada parte do corpo, qual é o sentir que essa região tem. O que você sentiu para ter a dor nesse determinado local? Nesse dicionário da dor, você vai encontrar detalhadamente o que é a dor na coluna cervical, na coluna lombar, por que ela está ali. Mas eu resumo aqui para você. Grande parte das nossas dores do nosso corpo tem a ver com conflitos onde a gente não se sente capaz. Não se sente capaz em realizar alguma tarefa, não se sente capaz em realizar determinada ação, ou a gente se sente submetido. Submetido a fazer coisas que eu não quero, submetido a pessoas que eu não quero me submeter. Isso é muito forte, isso impacta sim uma área específica do nosso cérebro que vai responder com sintomas no nosso corpo a nível orgânico. Não fui eu quem inventou tudo isso. Isso são estudos de Dr. Hammer, que pesquisou na década de 80 o porquê que ele, que era um médico oncologista saudável, desenvolveu um câncer testicular após a morte inesperada de seu filho. Como ele era oncologista, o que ele fez? Ele foi pesquisar com seus próprios pacientes se eles haviam passado também por eventos traumáticos na sua vida. E, para surpresa, todos eles tinham passado.
por esses eventos. Então ele começou a estudar o cérebro através de tomografias computadorizadas e viu que cada câncer em cada região específica do corpo tinha uma relação direta com uma área específica do cérebro. Isso concluiu então que a psique, o cérebro e o órgão estão trabalhando sempre juntos e por isso nós precisamos integrar todo esse conhecimento para que a gente possa realmente viver uma vida mais leve, viver uma vida sem dor. O que acontece isso? Isso cura tudo? Não, mas isso te traz clareza, isso te traz possibilidades de poder fazer escolhas melhores. Se eu sei que a minha dor de cabeça é devido a sentimentos de impotência, no meu aspecto, por exemplo, intelectual, quando está pegando aqui essa musculatura minha do crânio, eu posso ter duas opções: continuar me sentindo desvalorizado ou buscar uma nova forma de me sentir valorizado. Lembra, a dor normalmente acontece quando de certa forma eu já me senti valorizado, vem no processo de reparação. Mas será que por quantos anos eu me senti desvalorizado? Muitas vezes isso acontece lá na nossa primeira infância, um primeiro conflito. E agora na vida adulta isso vai se replicando. A gente precisa olhar para a história num contexto geral. Por isso é muito importante saber identificar quando que começou aquela dor. Como que começou aquela dor. O que você estava passando na sua vida no momento em que a sua dor surgiu. O que aconteceu de dramático, de inesperado na sua vida antes do surgimento dos sintomas. É a primeira vez que esse sintoma acontece? Ou não sempre acontece? Tem alguma data específica que você sente essa dor? Algum horário? Algum alimento te desperta algum desconforto? Algo te deixa ansioso, preocupado, te tira o sono? Tudo isso a gente pode estar investigando para que a gente possa ter clareza e que a gente possa então ter melhores escolhas. Esse conhecimento ele te traz uma clareza e uma leveza. Ele te tira o medo do porquê que as coisas estão acontecendo. Você consegue entender que tudo são respostas, que não existe bom ou ruim, que não existe maligno ou benigno. Tudo acontece no nosso corpo por conta de situações que nós passamos. Não estamos livres, mesmo com todo esse conhecimento, de sentir as coisas que vão acontecer na nossa vida. Nós vamos sentir. Afinal, as emoções elas acontecem de forma instintiva. Depois vem os nossos sentimentos, os nossos pensamentos diante dessa situação. Mas a emoção, é ela que te coloca em ação. É ela que vai mudar todo o funcionamento do seu corpo diante desse evento. Então, é ela quem vai mudar a fisiologia do seu corpo, despertando então os sintomas de dor. E depois, esse próprio sintoma vai despertar sensações de impotência, porque eu não consigo mais fazer o que eu fazia, porque agora eu tenho essa dor aqui comigo. Eu não consigo mais, por exemplo, se eu sou um atleta, eu não consigo mais ter um bom desempenho no meu jogo, porque agora eu tenho essa dor no joelho. Então, a própria dor local desperta no cérebro o sentimento de impotência. Então, a gente precisa tratar a dor local, mas para que realmente tenha uma eficácia nesse tratamento, o que a gente precisa fazer? A gente precisa tratar o conflito primário. O que despertou essa dor? Se não foi um trauma. Eu convido você a olhar para as histórias, eu convido você a entender o que cada história está querendo te dizer. Por que eu te falo isso? Porque se você está numa casa e o alarme toca, se você simplesmente desligar o alarme, você não sabe o que aconteceu. Se foi um vento que soprou ali e despertou o alarme, ou se realmente foi um ladrão que entrou na sua casa e você só silenciou o alarme. Por isso que a gente precisa olhar para as nossas histórias, por isso que a gente precisa olhar para o nosso corpo. E como que você tem cuidado do seu corpo físico? Como que você tem se alimentado? Você sabia que existem muitos alimentos que propiciam com que o que eu chamo de terreno biológico, que é o nosso corpo, fique mais inflamado? Então, se a gente já está num processo de reparação e ainda a gente consome alimentos que deixam a gente mais inflamado,
Isso propicia o corpo ficar nessa fase. Então a gente tem que entender tudo o que está acontecendo. A gente precisa mudar o nosso estilo de vida para que a nossa dor possa melhorar definitivamente. Se está fazendo sentido aqui para você, coloca aqui para mim. Se você tem alguma dúvida, também pode colocando aqui para mim, para que eu possa estar respondendo para você. E não esqueça também de compartilhar essa live com alguém que você possa estar ajudando a entender um pouquinho mais sobre a origem emocional da dor. E o que a gente pode pensar assim, Fer, toda dor tem cura? Tudo vai depender, né? Porque dependendo do tempo que eu falei e da intensidade que você vivenciou esse conflito, você pode ter alterações sim a níveis estruturais. Se você ficar muito tempo vivenciando aqueles processos de dor, aqueles processos de esse evento traumático, você pode sim alterar a estrutura do seu corpo. Conforme o tempo que você passa, você pode desenvolver até a própria hérnia de discos, artrose, porque você vivencia muito tempo esse tipo de conflito. Boa noite para todo mundo que está chegando, sejam todos muito bem-vindos. Então, o que eu convido você a sair o quanto antes dessa fase de hiperestresse que vai gerar sintomas depois. Uma vez que você já tem acesso a esse conhecimento, você consegue entender que sim, eu preciso tirar o pé do acelerador quando eu estou na fase de hiperestresse para os meus sintomas serem mais a menos. Eu sempre falo para os meus pacientes, é uma montanha. Se você subiu 10 metros para cima, você vai descer 10 metros com sintoma. Se você subiu 1000 metros, não tem como você descer só 10. Os seus sintomas vão ser correspondentes a 1000 metros também. E você precisa, então, tirar o pé do acelerador e sair o quanto antes dessa situação. Então, lembra, eu falei que você vai sim sentir, mas o autoconhecimento te traz a possibilidade de frear isso para que seus sintomas sejam mais a menos possíveis. A gente sofre, acontece situações que a gente não gosta na nossa vida e a gente tem que trazer para a consciência o que a gente precisa talvez aprender com isso, o que eu preciso mudar para que não tenha mais esse sintoma no meu corpo. Tá ficando claro? Eu quero que vocês entendam a partir de hoje que sim, todas as perguntas, quando a gente, por exemplo, todas as perguntas que eu acabo fazendo no meu consultório não tem nada de magia. Às vezes as pessoas até brincam, ai, bruxinha da físio, como que você sabe o que aconteceu? Não é magia. Tudo isso é biologia, fisiologia, que foram estudados por muitos pesquisadores que se dedicam anos e anos e anos da vida com essas pesquisas. E quando a gente consegue mostrar, igual eu estou trazendo aqui para você, de onde vem tudo isso, a gente consegue se conectar. Porque eu também, por muito tempo, queria entender mais a fundo o que realmente estava acontecendo, o porquê que aquilo ali alterava, o porquê que aquilo ali acontecia, o porquê que ele tinha dor. Então, eu entendi que eu precisava buscar algo científico ali para me mostrar. E é difícil a gente mensurar num estudo científico uma emoção, porque eu sinto de uma maneira um mesmo evento, você sente de outra. Mas o Dr. Hammer começou a olhar pelas tomografias computadorizadas que um sentir específico acomete uma área específica do cérebro e vai ter uma representação a nível orgânico específico. Então, por exemplo, toda vez que você tem um sentir, acontece algo inesperado na sua vida, dramático, que você se sentiu, que você não era capaz, talvez, de resolver aquela situação, a parte do cérebro que vai ser impactada vai ser uma específica, que vai ser ali na substância branca, que tem um tecido embrionário que a gente chama de mesoderma novo, e quem vai estar sendo impactado é o seu sistema músculo-esquelético. E se esse meu sentir tem uma conotação, eu não me senti capaz intelectualmente de passar num concurso, a região que vai estar sendo acometido no meu corpo é a minha coluna cervical. É a região do meu crânio, porque essa é a região que tem esse sentir de contexto, de incapacidade, de não se sentir capaz, de não se sentir apto o suficiente de maneira intelectual.
Eu te convido então a se conhecer, a olhar para as tuas histórias, a olhar para a sua dor, a entender o que está querendo te dizer. Às vezes a gente só para e pensa assim, olha para a dor, o que você precisa aprender com ela? O que ela está querendo te mostrar? E lembre-se dessa pergunta, o que eu estava passando na minha vida antes dessa dor aparecer? A resposta vai estar ali. E se você quer ir mais a fundo, quando você identificar essa resposta do que aconteceu antes do aparecimento dessa sua dor, o que eu posso fazer diferente para que eu possa ter um resultado diferente e não ter mais essa dor? O que eu posso fazer para sair desse tempo que eu sinto de dor, para que não altere a minha estrutura? Por isso que muitas vezes as pessoas que têm dor, às vezes vai ao médico, faz um exame e não aparece nada no exame, porque ainda não deu tempo da estrutura alterar. Porém, se a pessoa fica muito e muito tempo tendo esse mesmo sentir, num próximo exame, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, sim, essa estrutura pode estar alterada. E daí até a gente fala assim, viu, eu sempre tive essa dor ali, mas ali no primeiro exame não tinha alteração. E se a gente já tivesse olhado para aquela parte naquele momento, talvez não chegasse nesse ponto, porque a gente conseguiria colocar um ponto final nessa situação, para que a alteração não chegasse estrutural, não chegasse a acontecer. Eu espero que eu tenha contribuído aqui com você no nosso bate-papo sobre de onde vem a minha dor. Se você tiver qualquer dúvida, me chama do direct, que vai ser um prazer te ajudar. E se você se interessa por esse tipo de assunto, eu te convido a adquirir o seu exemplar Dicionário da Dor, que está imperdível e incrível. O link está lá na minha bio, tá bom? Quarta-feira que vem estarei aqui de volta com um convidado muito especial, trazendo para você ainda mais conteúdos que vão te ajudar a transformar a sua vida. Uma ótima noite a todos vocês!